Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Julgamento de Jesus sobre sua geração. Jesus continuou dizendo às multidões: A quem compararei esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças, a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem: um demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Hilário de Poitiers. Todo este discurso é um opróbrio da infidelidade e decorre da disposição da lamentação anterior, pois a plebe insolente não se instruíra por nenhuma de suas diversas formas de ensinar. São João Crisóstomo. E assim, usando uma interrogação e mostrando que não poupara nenhum meio para que este povo fosse salvo, pergunta: a quem compararei esta geração? Glosa de São Tomás de Aquino. Como se dissesse: João é um homem extraordinário, mas vós não quisestes crer nem nele nem em mim, e, portanto, a quem direi que vós pareceis? Na palavra geração, compreende a todos, aos judeus, a João e a ele mesmo. Remígio de Auxerre. Em seguida, responde a si mesmo, dizendo: ela é como crianças sentadas nas praças, a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. Santo Hilário de Poitiers. Os rapazes representam os profetas, que em sua simplicidade são parecidos com as crianças. Pregaram e argumentaram no meio da sinagoga, que é a praça, mas seus ouvintes não corresponderam, com os movimentos do corpo, aos cânticos dos profetas e não obedeceram às suas palavras, como os passos do dançarino se adaptam ao modo da música. Os profetas, como se vê nos cânticos de Moisés, de Isaías e de Davi, clamavam ao povo para que confessassem a Deus com salmos. São Jerônimo. Dizem, pois: nós vos tocamos flauta e não dançastes, isto é, nós clamamos com nossos cânticos para excitar-vos a fazerdes boas obras, e não quisestes. Nós nos lamentamos e vos convidamos à penitência, e nem mesmo isso quisestes fazer, desprezando ambas as pregações, tanto a que exortava a virtude como a que exortava a penitência depois dos pecados. Remígio de Auxerre. E porque disse aos seus companheiros: acaso os judeus infiéis eram iguais aos santos profetas? Disse isso porque eles nasceram da mesma estirpe. São Jerônimo. Os rapazes são aqueles de que fala Isaías: eis aqui estou eu e os filhos que o Senhor me deu. Estes são, pois, os rapazes sentados na praça, onde está à venda uma imensidade de coisas. São João Crisóstomo. E dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, ou seja, nós vos mostramos a vida redimida e não vos quisestes convencer.
entoamos em deixas e não chorastes. Isto é, João teve uma vida austera e não fizestes caso dele. Não disse, ele disse tais e tais coisas e eu digo estas. Mas nós, os dois, dissemos a mesma coisa, porque ambos temos uma e a mesma intenção. Nesse sentido, acrescenta, com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Santo Agostinho. Gostaria que os maniqueus me explicassem o que comia e bebia Cristo para que, comparado a João, que não comia nem bebia, dissesse que comia e bebia. Não foi dito que João não bebesse absolutamente nada, mas unicamente que não bebia vinho nem bebidas inebriantes. Bebia água, consequentemente. Tampouco ficava sem comer nada, porque se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Por que foi dito, então, que não comia nem bebia se só não se servia dos mesmos alimentos que os judeus? A não ser que o Senhor se servisse destes alimentos, não se poderia dizer que, comparado a João, comia e bebia. Coisa admirável. Apresenta-nos como aquele que não come nem bebe o que come gafanhotos e mel, e disse que come aquele que se contenta com pão e verduras. São João Crisóstomo. Portanto, ele diz, Jesus veio, como se dissesse, João e eu viemos por caminhos diferentes e fizemos a mesma coisa, do mesmo modo que caçadores, para atacar um animal, perseguem-no por caminhos diferentes. Todo mundo se admira do jejum e da vida penitente de João e de ter se alimentado desta maneira desde os seus primeiros anos. Seu objetivo não era outro senão que todos dessem crédito às suas palavras. Também o Senhor enveredou por este caminho, quando jejuou 40 dias, mas ele se valeu de outro meio para conduzir o povo à fé, pois era mais digno que João, que dava testemunho dele, andasse por este caminho, e não que o Senhor mesmo o fizesse. João não tinha mais o que exibir além de sua vida e justiça. Cristo tem o testemunho de seus milagres. Assim, deixando que João brilhasse no jejum, seguiu outro caminho, assistindo à mesa dos publicanos, comendo e bebendo com eles. São Jerônimo. Se vos agrada o jejum, por que João vos desagradou? Se vos agrada a saciedade, por que vos desagradou o Filho do Homem? Por que dizeis que um tem demônio e que o outro é glutão e bêbado? São João Crisóstomo. Que desculpa darão, pois? Por isso acrescenta, mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Isto é, se não vos haveis convencido, não culpeis a mim, que é o que disse o profeta acerca do Pai, para que te manifestastes junto na tua sentença. Ainda que não vos satisfaça a sua providência, que se aplica a vós, cumpre tudo que diz respeito à sua parte, a fim de que não reste aos desavergonhados qualquer sombra de dúvida ingrata. São Jerônimo. A sabedoria é justificada por seus filhos, isto é, a providência e o ensinamento de Deus, ou do Cristo, que é a força e a sabedoria de Deus. Justificam-se pela retidão de seus apóstolos e filhos. Santo Hilário de Poitiers. Portanto, ele é a sabedoria, não a partir do efeito, mas por natureza. Muitos pretendem esquivar-se das palavras apostólicas que chamam Cristo de a sabedoria e o poder de Deus, da seguinte maneira: ao criá-lo na Virgem, a sabedoria e a virtude eficazes de Deus colocar-se-iam acima. Mas, para que não se possa significar algo assim, chamou-se a si mesmo de sabedoria, mostrando-a em si e não a si, como possuidor dela. Com efeito, não são a mesma coisa a obra da virtude e a virtude, e aquele que realiza distingue-se do que é realizado. Santo Agostinho. Ou a sabedoria foi justificada por seus filhos, porque os santos apóstolos compreenderam que o reino de Deus não consiste na comida e na bebida, mas na igualdade de ânimo para resistir que não se exalta na abundância
nem se abate na escassez. Por isso disse Paulo: a tudo fui habituado, a estar na abundância e a padecer necessidade. São Jerônimo. Em alguns livros, lê-se que a sabedoria foi justificada por suas obras, porque a sabedoria não busca o testemunho das palavras, mas o das obras. São João Crisóstomo. Se vos parece vulgar a comparação com os rapazes, não vos admireis. Jesus falava a um povo tolo. Também Ezequiel serviu-se de muitas comparações dignas dos judeus, mas indignas da grandeza de Deus, isto é, de comparações adaptadas à condição dos judeus, mas não convenientes à grandeza divina, a não ser que se diga que aquilo que atende à utilidade do ser humano é digno de Deus. Santo Hilário de Poitiers. Em sentido místico, nem a pregação de João pôde dobrar os judeus, aos quais também a lei pareceu pesada, difícil e incômoda por causa de certas prescrições sobre a comida e a bebida. Era impossível a eles não pecar sob a lei por causa da dificuldade que tinham em observá-la, e por isso a lei os submetia ao demônio. A pregação do Evangelho de Cristo também não lhes pôde agradar, apesar de libertar a sua vida e suavizar as dificuldades e o peso da lei. Só os publicanos e os pecadores creram, e assim, depois de tantas e tão grandes admoestações oferecidas inutilmente, os judeus não foram justificados pela graça e foram abandonados pela lei. A sabedoria foi justificada por seus filhos, ou seja, por aqueles que arrebatam o reino dos céus mediante a justificação da fé, confessando a obra justa da sabedoria que transferiu sua graça dos orgulhosos para os fiéis. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,